Oi turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso último vídeo da sequência sobre solubilidade. Hoje vamos sistematizar todo o conteúdo e fechar esse capítulo com chave de ouro. Vamos lá? Bom, primeiramente, o que é solubilidade? Solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em uma certa quantidade de solvente em uma determinada temperatura. Essa solubilidade não depende apenas da temperatura, depende também da polaridade, das interações intermoleculares, e esses fatores são capazes de explicar o mecanismo de dissolução de uma substância em outra. O processo de dissolução depende de duas etapas, mas cuidado, eu preciso que você imagine que essas etapas acontecem de forma simultânea. A primeira etapa é responsável pela quebra das interações entre solvente-solvente e soluto-soluto. Por exemplo, quando pegamos o álcool lá do primeiro experimento e dissolvemos na água, o que está acontecendo é que as interações intermoleculares entre duas moléculas de álcool estão sendo quebradas, assim como as interações intermoleculares entre duas moléculas de água também estão sendo rompidas. A segunda etapa do mecanismo de dissolução é a formação das interações entre soluto e solvente, nesse caso, entre o álcool e a água. Esse fenômeno pode ser chamado de solvatação. Então, à medida que eu vou rompendo as interações entre álcool e água, começam a se formar também as interações entre álcool e água. Portanto, é correto dizer que a dissolução só ocorre quando as interações intermoleculares a serem formadas são mais intensas, de mesma natureza ou ligeiramente mais fraca do que as interações intermoleculares a serem rompidas. Vamos relembrar aqui rapidinho as 4 interações intermoleculares que existem. A primeira é a dipolo instantâneo dipolo induzido, que são interações que acontecem em todas as moléculas. Porém, entre as moléculas apolares, são as únicas interações existentes. Para que você saiba, na química orgânica, a cadeia carbônica é responsável por esse tipo de interação. E essas interações de polo instantâneo e de polo induzido geralmente são interações mais fracas. Logo depois da dipolo instantâneo e dipolo induzido, tem as interações de polo permanente, que agora ocorre entre moléculas polares. Na química orgânica, as moléculas responsáveis por fazer esse tipo de interação são as moléculas que possuem oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, porque dessa forma teremos um polo bem definido dentro do composto orgânico. Mas toma cuidado, porque se o oxigênio, o nitrogênio ou o flúor estiverem diretamente ligados a um hidrogênio, eles são capazes de fazer uma outra interação intermolecular que geralmente é mais forte ainda, que é a interação ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio geralmente é mais forte do que a dipolo permanente e a dipolo permanente, justamente porque a diferença de eletronegatividade entre flúor, oxigênio, nitrogênio e o hidrogênio é muito maior. Dessa forma, os polos estão mais bem definidos na molécula. Então eu tenho um polo positivo mais acentuado e um polo negativo mais acentuado. Com isso, as forças de atração entre as moléculas também é mais acentuada. Por fim, chegamos na última interação intermolecular, que é a interação íon-dipolo, que acontece entre um íon e uma molécula polar, por exemplo, a água. Essa interação intermolecular é a mais forte de todas, justamente porque o íon possui uma carga muito bem definida. Não é só uma carga parcial, é uma carga real, seja ela positiva ou negativa.
Com isso, a atração intermolecular é muito mais forte. Então, de forma geral, podemos dizer que a interação de polo instantâneo de polo induzido é mais fraca do que a interação de polo permanente, que é mais fraca do que a interação do tipo ligação de hidrogênio, que é mais fraca do que a interação íon-dipolo. Por isso, vamos ver a estrutura dos nossos reagentes dos experimentos anteriores. Quando dissolvemos o álcool na água, ele conseguiu se dissolver completamente justamente porque as interações entre álcool e água são mais intensas do que as interações entre água e entre álcool e álcool. Analise bem a estrutura do álcool e da água. Você concorda que são substâncias capazes de estabelecerem interações do tipo ligação de hidrogênio? E, pelo fato de termos mais sítios disponíveis para fazerem esse tipo de interação intermolecular, a dissolução é mais favorável. Por isso, formam então uma mistura de uma só fase, uma mistura homogênea. Agora, eu quero que você pense na mistura entre óleo e água, sabendo que essas são as estruturas dessas substâncias. Você concorda que a mistura entre óleo e água realmente deveria ser heterogênea? Pense bem, o óleo faz majoritariamente interações do tipo de polo instantâneo e de polo induzido, enquanto a água faz interações do tipo ligação de hidrogênio. Ao colocar essas duas substâncias em contato, as interações entre água e óleo não serão estabelecidas, justamente porque as interações entre óleo e água são mais fracas do que as interações que acontecem entre as moléculas de água. Dessa forma, a dissolução não acontece e a mistura é heterogênea. Mas preste muita atenção no que eu vou falar agora. O que o shampoo, o detergente e o emulsificante possuem em comum que conseguem fazer com que o óleo e a água participem da mesma fase? Ainda não sabe? Sem problemas. Para você ter um palpite, aqui está a estrutura de uma das substâncias responsáveis pela composição do shampoo. Bom, o shampoo, o detergente e o emulsificante conseguem fazer com que substâncias immiscíveis passem a fazer parte de uma mesma fase, justamente porque nas suas estruturas possuem moléculas que têm parte apolar e parte polar. As partes apolares são capazes de fazer interações intermoleculares com substâncias apolares, como o óleo, enquanto a parte polar é capaz de fazer interação intermolecular com substâncias polares, como a água. Veja bem, isso tem muito a ver com o que eu falei com vocês sobre o mecanismo de dissolução. A parte apolar da estrutura do shampoo é capaz de fazer interação intermolecular com o óleo, e essa interação intermolecular é do tipo de polo instantâneo de polo induzido. Interação essa de mesma natureza que a interação entre óleo e óleo. Já a parte polar, por ser um íon, é capaz de fazer uma interação do tipo íon-dipolo. Interação essa mais forte do que a interação do tipo ligação de hidrogênio que acontece entre as moléculas de água. E, portanto, a parte apolar do shampoo, do detergente e do emulsificante são capazes de fazer interações intermoleculares com o óleo, e a parte polar é capaz de fazer interação intermolecular com a água. Por isso, a mistura se torna homogênea. Essas substâncias que possuem parte apolar e parte polar na mesma estrutura são chamadas de substâncias anfifílicas. Pode ser que apareça para você também substâncias anfipáticas, emulsificantes ou tensoativas. Então, para saber se uma substância é mesmo solúvel em outra, basta analisar o tipo de interação intermolecular que está sendo estabelecido antes, durante e depois da mistura ser feita. Caso, ao misturar as substâncias, as interações intermoleculares estabelecidas forem mais fortes
ou de mesma natureza, ou então ligeiramente mais fracas do que as interações que foram rompidas, essa mistura será homogênea. Agora, se as interações forem muito mais fracas, isso significa que a mistura se tornará heterogênea. Espero de verdade que vocês tenham entendido o conteúdo da aula de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, deixar o like, compartilhar com os amigos e comentar aqui embaixo qual é o outro tema que eu deveria fazer essa sequência de vídeos. Espero vocês numa próxima oportunidade. Um beijo, tchauzinho e até lá!